Portal Gospel Prime tem a oportunidade de conversar agora com o pastor Ciro Sanches Zibordi, que é conhecido por seus livros e também por material que publica na internet. E o tópico da nossa conversa vai ser o trabalho da pregação de Cristo nos dias de hoje. Pastor Ciro, podia se apresentar para aqueles que ainda não o conhecem? Meu nome é Ciro Sanches Zibordi, eu sou pastor, por graça de Deus, da Assembleia de Deus em Niterói, no Rio de Janeiro. Também sou autor de alguns livros, como Erros que os Pregadores Devem Evitar, Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria, Procuram-se Pregadores como Paulo, que é o mais recente. E para mim é um grande privilégio poder estar falando com o Gospel Prime, que é um veículo de comunicação no meio evangélico muito importante e que eu, por graça de Deus, já até acho que escrevi algum texto ali para os irmãos, né? Falando um pouco sobre os livros que o senhor tem escrito, em 2005 saiu o primeiro, que é Erros que o Pregador Não Deve Cometer, e no ano passado, 2015, saiu Procure-se Pregadores como Paulo. Fazendo um contraste, um paralelo, 2005 a 2015, o que se esperava e o que se espera hoje. O que mudou? Além dos erros que os pregadores não poderiam cometer, por que nós precisamos mais de hoje pregadores como Paulo? O senhor podia falar um pouco sobre isso? Eu tenho, na verdade, 10 livros, por graça de Deus, e aquele livro, Erros que os Pregadores Devem Evitar, foi o meu terceiro. Eu tenho 2 livros para jovens, mas aquele deu início a uma série, por assim dizer, para o pregador, né, sobre o pregador e a pregação. A diferença entre os 2 livros, basicamente, é que aquele livro, Erros que os Pregadores Devem Evitar, ele trata mais da pregação, digamos assim, né? A pregação, a ênfase recai mais sobre a pregação. Esse livro atual, Procuram-se Pregadores como Paulo, ele dá ênfase mais ao pregador, né? Ao pregador, a conduta do pregador. E então ali naquele livro, naquele Erros que os Pregadores Devem Evitar, o meu objetivo foi combater alguns erros, não somente em pregações, mas também em algumas canções que estão no meio evangélico que ajudam a propagar algumas heresias e algumas incongruências à luz da Bíblia. Então o objetivo maior foi esse. Esse agora não, esse agora eu estou tratando da conduta mesmo do pregador, especialmente a conduta do pregador itinerante, porque claro, há muitos livros no mercado tratando da vida de Paulo, não é? Então o livro, eu que também sou da área, por graça de Deus, eu trabalhei como editor na própria CPAD, eu vejo que o livro sempre tem que ter um elemento que é chamado ineditismo, né? Então, quer dizer, lançar mais um livro sobre Paulo por lançar não seria interessante, mas esse livro ele tem o ponto que eu chamaria de ineditismo, é justamente a ênfase para a pregação itinerante. Hoje nós temos muitos pregadores itinerantes e às vezes alguém pensa que eu, por ter escrito livros nessa área, sou inimigo dos itinerantes, ignorando que eu próprio tenho um ministério que envolve itinerância, né? Então meu objetivo não é de maneira nenhuma que recaia qualquer desdouro sobre a figura do pregador itinerante, mas o meu desejo é que o pregador itinerante, de fato, ele observe o bom referencial que está na Bíblia do apóstolo Paulo, que é um paradigma para nós, não é? Falando um pouco sobre essa carreira, podemos dizer assim, tríplice. O senhor escreve um blog, que tem um tipo de mídia mais imediatista, que é característica da internet. O senhor escreve livros, que tem uma característica de serem preservados por mais tempo e às vezes aí chegando a lugares onde na internet ainda não está tão divulgado. E também é pastor, pregador, conferencista, está levando o evangelho dessas maneiras diferentes. Como é que é administrar isso? Como é que hoje um pastor precisa lidar, que nós vivemos na era da informação, e o senhor trabalha diretamente com isso. O que podia nos falar sobre essa necessidade de ter um pastor multimídia, de trabalhar em várias áreas ao mesmo tempo? E as linguagens são completamente diferentes, né? Você prega, só que quando você vai escrever, muita gente às vezes até estranha quando me conhece pessoalmente, porque a pessoa diz, olha, eu li seu livro, fiz uma ideia completamente diferente. Porque no livro, às vezes, a gente recorre à ironia, recorre a algumas ferramentas da nossa língua, justamente para gerar o interesse pela leitura. Às vezes o leitor fica até irritado, mas ele continua lendo, porque ele fala assim, eu vou ler só para ver o que esse camarada está falando.
E no blog também nem se fala, a linguagem, como o irmão falou, é imediatista, então é uma coisa mais direta e às vezes a gente tem que estar pronto até para enfrentar algumas críticas e tal, porque a gente também critica, não apresentamos a crítica também pela crítica, é um desejo de apresentar a verdade. Eu gosto até de uma frase do Monteiro Lobato, que eu cito bastante, que numa carta que ele escreveu, que ele dizia que o escritor, existem dois tipos de escritor, na verdade. Existe aquele que escreve para agradar o leitor e aquele que escreve para comunicar o que ele tem como verdade. De onde der, disse Monteiro Lobato, cadeia, forca ou exílio, né? Então eu me encaixo mais nesse segundo grupo, porque eu não escrevo para agradar nem para agredir, eu quero escrever para comunicar o que eu tenho como verdade, eu sou bastante tranquilo quanto a isso. Só que a gente sabe que na internet as pessoas podem pegar uma frase isolada, aí coloca num lugar, e lá no Facebook ou no Twitter. E eu também, graças a Deus, eu estou em todas essas mídias, né? Eu gosto do Facebook, eu gosto do Twitter. Hoje em dia você tem o Periscope também, que é interessante, o YouTube. Então, quer dizer, eu acho que o pregador hoje, ele tem que usar essas ferramentas, ele tem que estar preparado, ele não pode se isolar, achar que não, eu não gosto disso, isso aí é inovação. Eu penso que nós estamos na era da interatividade. Veja o privilégio que o escritor tem hoje em dia de poder interagir com o seu leitor. Houve um tempo que o autor era intangível, né? Você lia um livro da pessoa, você nunca imaginava que você ia poder conversar com a pessoa. Mas hoje, eu, por exemplo, eu converso com vários autores e também, graças a Deus, há pessoas que conversam comigo através das redes sociais. Então é importante a gente saber usar bem todas essas ferramentas e cada uma, claro, tem uma maneira, né, de você apresentar a mensagem. E o blog ainda você consegue publicar uns textos mais extensos, o Facebook, o Twitter já é mais resumido, mas é uma maneira também de você levar a mensagem do Evangelho. Os dias de hoje, na maior parte das igrejas, eu acredito que isso é um consenso, a centralidade de Cristo já não ocupa o mesmo espaço que ocupava antigamente. E há esse clamor por parte da igreja de que nós, como cristãos, realmente possamos dizer ao mundo: não há salvação em nenhum outro nome que não seja em Cristo Jesus. O senhor, como teólogo e como pastor brasileiro, como vê essa questão dentro da igreja brasileira? O que está acontecendo e o que pode ser feito para que isso seja revertido? Como é que o senhor vê isso e qual é o alerta que a gente pode dar para a igreja brasileira, para os cristãos que estão aí acompanhando o seu trabalho também, leitores do Gospel Prime? O grande problema é que nós vivemos, né, na era pós-moderna, que é uma era, como se sabe, uma era pós-cristã, né? Claro que no Brasil ainda, graças a Deus, nós temos ainda um espaço maior para pregar o Evangelho. Na Europa, nos Estados Unidos, a coisa já está um pouco pior, mas inegavelmente a era pós-moderna é uma era pós-cristã. Então, existe uma grande pressão por parte da grande mídia, uma grande pressão nas universidades sobre os jovens, até mesmo no ensino fundamental e no ensino médio, já há uma pressão na área educacional para que o jovem ele seja envolvido por essa era pós-moderna. E a gente tem visto também, lamentavelmente, que muitos pastores, muitos líderes, muitos pregadores, eles já foram absorvidos por essa era pós-moderna, talvez até sem perceber, porque se a pessoa não tiver cuidado, se ela não estudar a Bíblia e de fonte segura, ela acaba sendo absorvida pela pós-modernidade sem perceber. E a pós-modernidade é marcada por influências filosóficas como o pragmatismo, o relativismo, o multiculturalismo, o próprio naturalismo. Então veja, tudo isso a gente vê hoje em dia nos púlpitos sendo pregados, né? Que o pragmatismo, por exemplo, ele diz que você tem que você fazer aquilo que dá resultado, aquilo que funciona. Então veja, o irmão citou a teologia da prosperidade, a confissão positiva. Por quê? São determinadas coisas que funcionam em termos, né, entre aspas. Funcionar no sentido de que o povo gosta. Ou seja, massageia o ego das pessoas, promete a elas algo que elas mais desejam como humanas. Agora, o Evangelho de Cristo ele vai contra tudo isso, porque na verdade a ênfase da palavra de Deus não é para a vida aqui na terra,
embora nós possamos ser felizes aqui também em Cristo, mas a ênfase da palavra de Deus é para a vida futura, para a vida com Cristo, para a vida na glória. Então, é muito difícil hoje em dia você viver um evangelho cristocêntrico, até dentro das igrejas, porque o antropocentrismo, né, o humanismo nesse sentido de ter o homem no centro, ele está na sociedade. Por isso que a Bíblia diz claramente, não vos conformeis com este mundo. Veja que essa ênfase de Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, ela foi válida para a pré-modernidade, foi válida para a modernidade e continua sendo válida hoje na pós-modernidade. Veja que o mundo está mudando, o contexto é outro, mas a palavra de Deus ela prevalece para sempre. Porque Paulo ali, só para concluir, ele justamente estava falando sobre a influência filosófica. Quando ele diz, não vos conformeis com este mundo, ele estava falando exatamente da filosofia que prevalece no mundo. A filosofia que prevalecia naquela época e que na Idade Média, por exemplo, era outra, e hoje, que nós estamos aqui vivendo a pós-modernidade, são outras influências filosóficas, mas a palavra continua sempre atual. Pastor Ciro, o Brasil vive um momento difícil, nós temos aí pelo menos 3 vertentes de pensamento sendo impostas sobre a igreja, sobre os cristãos que moram no país. De um lado, a gente tem um governo que defende uma série de questões que são contrastes diretos com o ensinamento bíblico, não só a mentalidade comunista, mas também essas ideologias de gênero e a imposição disso sobre as crianças. Por um outro lado, a gente vive uma igreja que não tem se posicionado de uma maneira veemente diante de tantos escândalos e tantos problemas, e ainda temos a questão de que os poucos representantes evangélicos que nós temos assumindo aí cargos eletivos, muitas vezes não correspondem, trazendo até um mau testemunho por alguns envolvimentos que também eles, seus nomes envolvidos nessas denúncias. Como é que o senhor analisa isso como pastor e como brasileiro? O que está faltando para a igreja se posicionar, já que ao longo da história, em tantos outros países, a igreja fez diferença e conseguiu mudar a história, não só pela oração e intercessão, mas por um posicionamento claro em relação a essas questões políticas que afetam a vida de cada um. Com respeito ao que o primeiro ponto que o irmão mencionou, sobre o governo que está tendo uma série de influências na vida das pessoas, uma série de interferências, melhor dizendo, na vida das pessoas. Nós temos agora essa questão da ideologia de gênero, que é uma excrescência, né, uma coisa terrível, e que querem fazer com que a gente aceite isso, né? Mas isso não é um problema só do Brasil, isso está no mundo todo, né? Existe um movimento no mundo, aliás, que a gente sabe que a gente chama até de cristofobia, né? Que é um termo que é usado. Eu até faço menção nesse livro, procuro-se pregadores como Paulo, mas eu faço uma menção também sobre a cristofobia, sobre esse levante contra o cristianismo, contra a Bíblia, e querendo impor determinadas coisas. E isso aí vem através da política, vem através da grande mídia. Então, os formadores de opinião cristãos têm que se informar sobre isso, têm que ler, têm que buscar informações. Com respeito à igreja, eu tenho uma visão dupla, né? Uma visão assim um pouco pessimista e outra também otimista. Pessimista no sentido de que nós já estamos na última hora, nós somos nos últimos dias, então a gente às vezes é levado a pensar, não tem jeito, a coisa a partir de agora vai piorar. Só que Deus tem sempre as suas reservas, né? Nos tempos lá de Elias, né? Deus falou para Elias, olha, tem 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Então a minha visão é otimista nesse sentido, porque eu vejo igrejas, eu vejo pastores, eu vejo líderes, que isso vale também para o que o irmão falou sobre a política, né? Não vamos aqui generalizar, é claro que falando lá da famosa bancada evangélica, que chamam também a bancada da Bíblia, claro que aqueles que são opositores que criaram esses termos, bancada da Bíblia, bancada da bala, etc., para desqualificar o trabalho desses parlamentares. Mas eu vejo que não podemos generalizar. Claro que ali há vários que estão ligados a escândalos, etc., mas tem também ali algumas pessoas que talvez, né, não vamos aqui citar nomes, mas ainda podem talvez fazer ser referenciais ali, fazer
porque essa esfera política ela tem a sua importância, né? Por mais que a gente às vezes seja levado a pensar, não, se a igreja fizer a sua parte, não precisa de política, não precisa se unir ao Estado. Mas é claro, união com o Estado não, mas precisamos ter os nossos representantes lá. E lamentamos por aqueles que não têm feito o seu papel e que às vezes têm usado até a igreja em seu próprio benefício, né? Benefício pessoal. Mas então, eu creio que o irmão já percebeu que eu tenho uma visão abordando os dois lados. Sou pessimista por um lado, porque lamentavelmente nós estamos na última hora e Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, isso é uma realidade. E isso abrange a igreja, abrange também, claro, os políticos que se dizem evangélicos. Mas mesmo entre as igrejas e mesmo na esfera política, nós vemos aí as reservas, né, que eu vou dizer assim, as reservas de Deus. Deus tem aqueles que não se dobraram diante de Baal, Deus tem aqueles que ainda se opõem, que ainda lutam, que ainda procuram preservar a palavra de Deus. E tem um versículo lá em Judas, versículo 23, diz, salvai alguns arrebatando-os do fogo, né? Quer dizer, a gente pode talvez não conseguir transformar totalmente a sociedade, mas alguns podem ser arrebatados, tirados desse meio, dessa confusão e ser esclarecidos, né? Conhecer a verdade. Mas nós conseguimos ver ainda uma luz, né? No fim do túnel. Pastor Ciro, muito obrigado pela sua atenção e que o senhor possa continuar sendo usado por Deus aí para abençoar o povo brasileiro.